participou nessa sexta-feira fantástica, hoje com a participação maravilhosa, eletrizante e irritante do nosso... Atlético ganhador, representante de Minas aqui, do nosso querido raiz. Adrilles Jorge. Vamos para o nosso próximo convidado, Zuzu? Vamos lá, olha, ele é mestre e doutor em Direito pela USP e PhD pela Unifesp. Ele também foi professor, ele é ex-assessor especial da presidência, mora atualmente nos Estados Unidos. Recebam aqui Arthur Ventralber. Fala, Arthurzão. Obrigado. Valeu o convite aí. A gente que agradece. Boa, é isso aí. Quem vai fazer a primeira? O Arthur, ele participou com a gente aqui há um ano atrás. Faz pouco tempo. A gente foi temporariamente pro outro estúdio. Oi? Que ele brigou com o Marinho. Ele tava com Covid, Não, foi ele tava aqui, meio ó. zoado. Não, ele não brigou com o Marinho. Você brigou com o Marinho? Fez assim pra O Marinho não brigou muito. Vem a câmera aqui pra mim, ó, aqui, ó. Não, mas não foi ele. Foi o irmão Foi dele. o Abraham. Foi o Abrão. Abrão, que é o irmão. Foi o Abrão. Muito bem. Ó, a gente tinha dúvidas aqui no começo da sua função na Organização dos Estados Americanos, que é você agora eu já perdi aqui. Multidimensional. Isso. Cara, eu sou secretário de segurança, assim, é mais simples. Esse multidimensional porque é uma palavra técnica, porque abarca tudo. Eu não falo aqui em nome da OEA, mas eu sou secretário de segurança, eu pego... São 4 áreas principais. Crime organizado, terrorismo, tem segurança pública e controle de drogas, né? Boa. Entendi. Então, são essas 4 áreas, e são 34 países. A OEA são 34 países, pega todas as Américas e Caribe, vai desde o Canadá até o Chile, e mais 60 países observadores. Pega o mundo inteiro, cara. Entendi. E você tá morando em Washington? Isso, a gente está morando do lado de Washington, Montgomery County, é vizinho, 35 minutos sem trânsito. Muito bem. O nosso querido Adrilles vai fazer a primeira Arthur, pergunta. Você e seu irmão são considerados parte dessa ala ideológica do governo, e é sobre ideologia do outro lado que eu queria te fazer uma pergunta. O Lula ontem, o grande ladrão, Lula lá e seus 40 ladrões, ele deu uma entrevista surpreendente para um canal de jovens funkeiros, eventualmente falando a uma população sobre o tesão, sobre o futebol. Eu catei uma teoria. A última entrevista que ele deu, inclusive, foi para Mônica Bergman e uma série de lambe-botas e puxa-sacos. Ele nunca dá uma entrevista para quem pode contestá-lo. Você não acha que, do princípio em que ele fala para jovens, adolescentes, que não têm uma memória do passado mais remoto, da época dos primeiros anos do governo, que teve mensalão, que teve petrolão, ele está exatamente estabelecendo esse eleitorado cativo. E esse eleitorado cativo de jovens que acham que o Lula é um Marte, solto por um juiz ladrão, por essa narrativa tendenciosa do STF, também não foi acompanhado de uma ideologia na mais tenra infância, que passou por escolas e faculdades, que são pessoas que só leem autores marxistas, autores de esquerda identitária, autores de esquerda de marxismo cultural. Ou seja, esse tipo de um eleitorado jovem, ele tem algum tipo de salvação ideológica, uma vez que eles são todos adestrados e vão na cola do Lula, e Lula, por sua vez, sabe que eles são adestrados e fala diretamente a eles e não a uma imprensa séria, coisa que praticamente não existe no Brasil? Era simples, mas complicou. Isso aí que você falou, cara, é o que a gente está vivendo. Eles utilizam, isso vem desde o tempo do Gramsci, eu achava que era brincadeira, que era... Não, estão inventando, é teoria da conspiração. Eu sou professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. E na Unifesp eu estava dando aula, isso já faz uns, 7 anos. Eu estava dando aula de direito, né, direito atuarial, então era um curso de contabilidade e ciências atuariais. E aí dentro do curso estava falando alguma coisa de poder fazer concurso só para mulher em penitenciárias femininas. Isso seria uma discriminação, um discrimen, né? Legal, dentro da lei. Aí eu falei, de repente você tem uma situação que pode ser uma contratação só de mulheres, porque você quer evitar o constrangimento de uma verificação lá, quando vai um homem, um policial, ver se tem alguma coisa na mulher, ele pode ter um assédio, então você evita. Nisso uma aluna levantou e falou assim, não existem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Uma aluna de contabilidade, cara. Então não tem diferenças biológicas entre homens e mulheres. Assim, e aí o que acontece? Você fala, não, mas de onde que tirou isso daí? Isso daí é a escola de Frankfurt. Qual que é a salvação? Você me pergunta assim, sim, é evidente que a esquerda usou. O Lula, quando ele fala, olha,
Antes de mim não havia nada, porque ele quer tirar sua referência de tudo. A referência é ele, a grande liderança, o partido. Então, eles utilizam essas estratégias de acabar com as suas referências, então, família, religião, nação, pátria, para só sobrar o partido. E isso é manjado. Aí, quando você vai olhar, por que a Luna fala que não tem diferenças entre homens e mulheres? Biológicas? Biológicas. É o seguinte, cara, quem quiser olhar na internet, essa é a nossa salvação, é você poder ter internet livre e o jovem poder ter acesso a um programa desse que está assistindo agora. Tem uma escola de Frankfurt que surgiu aí na Segunda Guerra Mundial, né? Eles vieram para os Estados Unidos perseguidos. E nos Estados Unidos, eles criaram a escola de Frankfurt, que é o seguinte: a ciência é burguesa. E a matemática está a serviço do capitalismo. É Max Horkheimer, tem os autores, Theodor Adorno, você tem o Habermas, tem um monte de autores dessa escola que foram além do Gramsci. O Gramsci falava, vamos pegar e fazer a revolução comunista pela parte intelectual, não vamos mais pela guerra, porque a revolução armada não deu certo. O Marx falava, vamos pela Revolução Armada, quando fizer um país comunista, o resto vira comunista. Furou, não virou. E aí veio o Gramsci e falou, não, vamos pelo intelecto, a pessoa vai virar socialista sem saber. E viraram. Você vê que a pessoa, às vezes, tem valores, ela tem defesas socialistas e ela não sabe o que é. A outra coisa que foi sendo feita é essa desconstrução de coisas científicas, né? Como cromossomo XX, cromossomo XY. Pô, isso é o básico da biologia. Eles negam. Então, o que o Adrilles falou é isso. Vai sendo feita uma lavagem cerebral, vai ter gente que vai cair, mas vai ter muita gente. Eu tinha um aluno, Adrilles, que ele andava com uma camisa escrita assim, capitalismo malvadão. A mulherada adorava o cara, porque hoje o comunista, ele que é o encebado, ele é o mofado, né? O cara que é comunista é o cara chato, meu. E o sujeito que é contra isso daí, que vai atrás de informação, quebra, né, esse discursinho politicamente correto, papo aranha, ele que é o revolucionário, né? O cara que não é revolucionário, é o cara que está informado. Isso não é ideologia, isso é ser normal, entendeu? Não, é só pegando carona aqui na pergunta do Adrilles, ele falou da divisão da ala bolsonarista, né? Você e seu irmão saíram do governo. Eu queria saber como é que tá essa relação de vocês com o Bolsonaro. Se vocês pretendem fazer alguma coisa, integrar em algum time político do Bolsonaro o ano que vem, como é que tá essa relação de vocês dois? A gente nunca brigou com o presidente, não tem nenhuma briga com ele. A gente saiu do governo faz 1 ano e meio, meu irmão saiu até mais do que eu. Tô aqui nos Estados Unidos já há quase 1 ano e meio, meu irmão até 1 ano e meio, saiu em junho do ano passado. Nós não estamos mais no governo, nós já nos posicionamos algumas vezes, a gente não consegue fazer. O presidente ele tem uma estratégia, ele foi eleito e ele tem o direito a escolher a estratégia dele. E a gente não consegue fazer certas estratégias, cara. E a gente falou isso. A gente espera que dê certo, a gente não vai tecer nenhum comentário contra. Pode ver, não vamos tecer comentário contra. Mas a gente ficou com o sistema contra nós. Então, o centrão não gosta da gente, a esquerda não gosta da gente, a gente apanha. Mas é um estilo nosso, é uma coisa... O nosso avô, o Weintraub no nosso avô paterno, né? E o nosso avô materno era o Vasconcelos, né? A gente é Bragança de Vasconcelos por parte de mãe. E esse avô, o Vasconcelos, ele dizia assim, meu neto, não se mistura com bandido. Porque quando você se mistura com bandido, ou você é roubado, ou você vira bandido. E como você não tem estirpe de bandido, você não entra nessa, porque você vai ser roubado. Arthur, mas como é que você faz isso em política? Em política você tem que negociar, falar e dialogar.
pagar com bandido. Chico Bento tá impossível. Ô, Chico Bento. Segura aí, ô, Zacarias. Segura aí, Mas é uma porra. interrupção boa, que eu Pera aí, segurada segura aí. aí, né? Mas tem aquele detalhe também que nós temos, é um clássico do Brasil que chama-se Mulher de Malandro. Ah, sim. A mulher de malandro, ela gosta de apanhar. O malandro vai lá, ele Chega sacaneia tarde. ela, ele bate nela, ele faz, mas ela fala assim: ai, meu Você vai malandrinho, preso aí, né? como eu gosto Meu do meu malandro malandro. favorito. Tem, o brasileiro, aqui no Brasil, tem. Isso é clássico Isso é da verdade. nossa É crime, cultura. mas é clássico. Oi? Não, mas a Não, questão é crime, mas é um clássico do Sim. Brasil. Mas, Ou você vai Emílio, falar que não? Não, Ou você vai eu vou falar que a falar que mulher. existe. A Os mulher. feministas não Ou gostam vocês vão disso. falar. Você vai falar que o Brasil não tem uma. Que é o quê? Claro Você que vai tem. lá, ele fala Mas não é. bonito, ele chega lá, Belo ele sacaneia, ele faz uma coisa ali, uma Mas não é contravenção só aqui, isso. outra Você, se lá. for um político Eu de quero bem, saber o seguinte. Mas se for um político de bem, Pera você tem aí, que ó, sentar pera com lá, ó, Bruno. pera lá, ó, bonitão. aí, Eu deixa quero ele saber o completar seguinte. Não, tô raciocínio. falando culturalmente. Isso aí. Culturalmente tem essa história aqui no Brasil do malandro sedutor. A gente gosta do malandro sedutor, o malandro que conta uma Na historinha política bonita. também? Você gosta de ser enganado? Claro, bicho. O que você acha? Você não acha que as pessoas vão esquecer toda essa história e vão ser seduzidos pela mesma conversa mais uma vez? Eu não sei o que vai resultar, porque tem muitas variáveis. Quando a gente estava no governo, a gente fez a reforma da Previdência. Eu fui coordenador da reforma da Previdência. E em determinado momento tinha uma indicação do Nhonho no Ministério, lá no Ministério da Educação. E a gente acompanhou. O cara não estava num cargo-chave. A gente fizemos uma reforma, conversamos. Eu cheguei aí várias vezes no Congresso para falar sobre a reforma da Previdência. Falei com deputados, senadores, na CCJ, na comissão da reforma. A gente conversava. E tinha o cara, e a gente demitiu o cara do Nhonho. Assim que começou a ver ali, demitimos. Inclusive, meu irmão estava viajando, eu demiti o cara, pelo Diário Oficial. O que acontece é que o cara não estava na chefia do Ministério, enfim. É uma questão pessoal, Emílio. A gente tem uma abordagem e uma estratégia que a gente consegue fazer. Se as pessoas vai ter gente que vai esquecer o que aconteceu do mensalão, do petrolão, vai ter gente que vai esquecer, mas vai ter gente que não vai esquecer. Entendeu? Boa. Arthur, desculpa te interrompê-lo. Tudo bem? Boa tarde. Não, claro. Fala, Zuzu. Como é que você tá? Tá quietinho, Zuzu? Não, eu tava pensando na fala dele, do seu avô, o velho Weintraub, né? Que ele falou pra... Não, era o Orlando Torres de Vasconcelos. O Weintraub era o Orlando, seu pai do avô. meu pai. Mas na tua fala você disse, né, que pra não se juntar com os corruptos, com Com a os ladrões, gentalha. com as gentalhas. A gentalha, como E aí diria você Chaves. defende você tem uma ideologia. O político tem ideologia ou ele quer voto? Porque no final das contas, como você mesmo falou, todo mundo não gosta de você, nem o centrão, nem a esquerda. E a crítica do Bolsonaro é falar, ele se juntou com o centrão. Isso me confunde, porque também falavam, o Bolsonaro não tem governabilidade, ele não sabe conversar. Então, dentro dessa pergunta, existe ideologia na política? Bela pergunta. Boa pergunta, Zuzu. Ótima pergunta. Existem valores. Se você tem valores e princípios, você os transforma em inegociáveis. Tem coisas que são inegociáveis. Eu e o meu irmão, a gente não é político. A gente não quer ver como a gente está falando. O político, ele costuma falar mais empolado. Pelo em prol do Brasil, parece que tem um ovo cozido na boca. Em prol do Brasil, vamos fazer mais, trabalhar mais para servir melhor. Parece embalagem de pão de padaria. Servimos melhor para servir sempre. A gente não é político, a gente entrou nessa, que estava igual vocês aí, tá pé da vida, acabamos posando, a gente fez apoio científico, a gente está desde o começo de 2017, com o, então, capitão Bolsonaro. Eu lembro que eu acompanhava, quando a gente começou a dar apoio para ele, abril de 2017, a gente fez o programa de governo, era do computador do meu irmão. Eu olhava todo dia no Google, eu escrevia lá Bolsonaro, Jair Bolsonaro, para ver as notícias do dia. Não tinha nada, às vezes tinha dia que não tinha nada. Ele tinha menos de 5%. E a gente entrou nessa para ser técnico, a gente era técnico.
E aí as coisas foram acontecendo, a gente acabou se expondo. Até porque se a gente não se expusesse, a gente seria triturado. Aí a mídia acabando com a reputação. Pô, os caras jogaram um monte de mentira, falaram que a gente processou a nossa mãe para ela não pegar a herança do nosso pai. E a nossa mãe morreu há 20 anos. Como é que eu vou processar alguém que morreu há 20 anos? E o nosso pai está vivo, então como é que pode ter herança dele? E começaram a jogar um monte de mentira contra a gente. E em determinado momento a gente se expôs e a militância começou a nos defender. Então quem nos dá defesa, você vê, a gente não conversa com ninguém, a gente conversa com vocês. A gente não conversa com o Globo, a gente não conversa com a Folha, com a Veja, nada, zero. Tanto que eles têm que passar o perrengue de pegar o nosso Twitter para dar notícia. Falar, os Weintraub falaram isso no Twitter, porque a gente não conversa com eles. Então eles passam o papelão. A gente não é político, a gente não quer entrar em nenhuma situação dessa para ter uma carreira de político, esse político que fica lá pasteurizado. O que a gente quer é ter um país que a gente possa ficar. Quando a gente entrou nessa, a gente apaga o advogado para sair do Brasil, caso, né, ganhasse ali o Andrade. A gente ia embora do Brasil. O Jaiminho bateu na trave. Agora o Barba disse que o Barba vai voltar, hein? Barba tá voltando pro jogo. A gente acabou tendo que... Você vai ter que continuar. Já estende a passagem. Você vai ter que continuar a sua estada aí. Diz que o Barba vem que vem, viu? Pega o green card aí. Diz que vem que vem. Ele só tá esperando... Informações que eu tive. As minhas fontes. Você tem fontes, hein? Diz que o Barba só tá esperando... Quem vem? Ele tá esperando entre... o chapa tênis. Tá, turma. Entre a chapa tênis e o Mandreão e o Bolsonaro. O Ciro Gomes tá fora? Ele tá esperando. Tá bom. Tá lá, já tá na final. Já tá na final da Ele tá Libertadores. esperando o FIFA. O que você acha, Arthur? Cara, eu tenho uma questão econômica aí que pode pesar bastante, as pessoas chateadas com a parte da economia. Eu não consigo te adiantar, cara. É muito embolado, é muita situação junta. Você tem a pandemia, muita situação que eu não consigo traçar um... Tem também a questão das pesquisas, que uma hora sai aí, coisa que você não tem como acreditar. Eu ficaria impressionado para mal aí se começasse a subir o Barba. Realmente, o povo esquecer aí o que aconteceu. Muito bem. Arthur, tem pergunta? Ô, Arthur, e o Moro, né? Porque o Moro tá... Pra você ser um político, você precisa de um inimigo, né? Assim como o Bolsonaro, ele tem o Lula e o Lula tem o Bolsonaro. O Moro, ele entra como um player que tem uma relação direta com os outros dois. Foi ex-ministro do Bolsonaro e participou da cadeia do Lula. Você acha que o Moro, ele é um candidato para 2022 ou ele tá aquecendo para 2026? Porque 2026 provavelmente a gente não vai ter nem o Lula nem o Bolsonaro. O Moro, ele tava no governo, inclusive o lance do meu irmão, da frase dele, famosa, foi porque o Moro pediu o vídeo. E aquele vídeo, os ministros não sabiam, para entrar lá, naquela sala, todo mundo deixava o celular na porta. Eu entrava com o celular porque eu era assessor do presidente. Então eu podia entrar com o celular. Mas ninguém podia entrar para gravar e falar assim, mas sabiam que se você for ver ali, é uma conversa entre eles. Eles estavam conversando ali. E tanto que tem gente que falaram aí, o pessoal desce o cascalho em cima da gente, ele sabia que estava sendo gravado. Tanto não sabia que o próprio presidente ali falou um monte de palavrão, estava fazendo uma reunião entre eles, era uma reunião privada. E o Moro pediu aí para quebrar, então teve essa consciência. Depois o meu irmão teve um processo no Supremo, tá? O nome dele lá no inquérito, por causa de uma frase ali, uma liberdade de expressão. O que ele tem da questão de crime organizado, vai nessa dicotomia que a gente viu. O povo esquecer, né, da importância, qual que vai ser, o que vai ser pesado.
a importância de crime organizado, de narcotráfico, vão falar assim, beleza, eu vou de Barba porque o Barba, no tempo do Barba, estava melhor. Se você perguntar para mim o que tinha que ser prioridade, prioridade de controle de crime, porque quando você está aqui nos Estados Unidos, eu estou vendo duas coisas importantes. Uma é que você pode andar com o celular na rua, que ninguém vai te roubar. É uma sensação, ninguém anda de vidro fumê, ninguém anda de carro blindado. Isso é ponta de iceberg. Quando o país não tem elementos de narco-estado, você tem uma segurança, cara. Que é primordial, bicho, você poder ir teu filho na tua casa, de estacionar o carro na frente da casa, não tem cerca, não tem ouriço, aqui não tem nada. E o que eu tô vendo na profissionalmente, eu não falo aqui pela OEA, mas o que eu tô vendo são no nosso hemisfério, né, na nossa região, elementos de narco-estado espalhado, entendeu? Crime organizado. O que antes, quando a gente era moleque aí, o que tinha no Brasil de droga, né? Era pinga, bicho. O cara que quisesse se chapar era pinga. Depois começou a surgir maconha, finalmente cocaína. E o que eu vejo hoje, a gente está numa discussão, daqui, da colar, e vai. Eu acho que a discussão é mais profunda, é a gente perder o nosso país para uma estrutura de narco-estado. Se você fala assim, mas você está levantando o problema. Não, basta ver como é que você vive. A produção de cocaína, só um detalhe aqui, que eu vejo no dia a dia, a produção de cocaína, aqui na América do Sul, aumentou 3 vezes. 3 vezes. Aí você fala assim, mas as apreensões dobraram. Então tá perdendo de 3-2. E aí fala, mas o que isso importa na minha vida? Vê como é que mudou sua vida de 20 anos para cá, vê como é que tá a situação, você tem mais corrupção, a pessoa... Você começa a ficar esmagado. E as apreensões dessa cocaína, como é que os caras aumentam? Os caras aumentam, eles usam engenheiro agrônomo para fazer a plantação, eles duplicam a produção e na hora de jogar o lixo lá, eles jogam os precursores químicos, então permanganato de potássio, ácido sulfúrico. Você que gosta de dar uma cheiradinha, tá cheirando pó de vidro, tá cheirando pó de azulejo, tá cheirando um monte de lixo, cara. Então você tem questões aí que às vezes não são faladas. E tem que mencionar, cara. A gente tem que... Porque acabou virando um negócio bilionário, né? Sim. Se bem que americano também é o grande consumidor aí também é aí, né? Unidos. Onde é que vocês estão, né? Esse que o mercado é muito grande, gera muita grana e infelizmente é isso que você falou mesmo, a gente acaba virando refém dessa grande organização que gera muito, é um negócio, é um business. É um business de business e a gente acaba sofrendo, consumidor, né? Sofrendo por isso também. E os chefes não são os narcos, viu? Esses caras, não, é o dono da boca, não. Você tem os chefes desses caras, esses caras são empregados. E é um negócio muito, você não vê lá o André do Rap que sumiu, agora o gordão do PCC. Gordão do PCC foi solto. Solta um traficante. Isso aí é um pepino, Arthur. Ô Arthur, queria agradecer mais uma vez você disponibilizado o seu tempo, bater um papo aqui com a gente, conversamos aí de vários assuntos. E obrigado aí, tá? Obrigado, eu que te agradeço. Valeu. Eu agradeço aí todo mundo. Valeu. Posso só falar uma coisa rapidinho? Claro, lógico. O Bernard, eu estava falando aí com o Daniel, o meu avô paterno, o materno, a minha mãe estudou em colégio de freira, a gente foi batizado católico, inclusive. E o meu avô paterno, ele era, o Weintraub é judeu. Sim. E ele ficou em campo de concentração. Então, a gente sabe quando o cara é antissemita, quando o cara... E o Bernard, ele falou uma frase aí, enfim, pela frase ele acabou sofrendo aí as consequências. E dizer, o Bernard não é antissemita, não é nada disso para as pessoas, de repente, aí reverem aí o que aconteceu. Fazer uma defesa aqui do Bernard. É isso aí. Obrigado viu, Arthur?
Weintraub é vinho de uva, né? Exato. Vinho de uva. É uva de vinho. Uva de vinho. Uva de vinho. Weintraub. Weintraub. Em alemão, né? Em alemão. Wein, e wine seria em inglês, né? Uva. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo papo aí. Sempre é gostoso conversar com você. Sempre vamos trocar uma ideia aqui. Valeu. Diretamente de Washington, D.C., Chique, hein? Arthur Weintraub.